assim, exemplos explícitos de situações menos corriqueiras de quebra espontânea da simetria, para a gente poder, porque o que a gente está interessado em crescente é a nossa questão é ver efeitos da QED, se a QED é uma formulação abeliana, a gente quer ver efeitos da QED, que é abeliana, num esquema, num cenário mais amplo, que não é o cenário da QED. Então, a QED abeliana, ela está contida dentro do modelo padrão. E o modelo padrão, por sua vez, está dentro de um contexto grande unificado. Então a gente já viu, trabalhou um pouco, né, a relação entre a QED e o modelo padrão, onde nós basicamente, né, percebemos a relação entre o fóton, quando o fóton aparece, a relação entre o fóton e o Z0. Então vimos, né, tem uma relação, e aí a gente vê como o fóton, a partir do modelo padrão, recebe, o fóton recebe efeitos daquilo que está fora da QED. Então o fóton, ele aparece, mesmo que ele não tenha interação direta, mas aí o fóton interage com setores do modelo padrão que não estão na QED. Setores do modelo padrão que não estão na QED, por exemplo, né, são, por exemplo, os neutrinos e o Higgs. Então, o fóton herda essas interações diretas, né, porque ele está no modelo padrão. Claro que agora a gente vai ter que estender essa relação para grande unificação. Então, nós temos aqui no setor de grande unificação, nós vamos ter outros, vamos ter de novo o fóton, o Z0, e aí a gente vai ter os bósons vetoriais desses, que geralmente a gente chama de bósons X, são os bósons ligados à grande unificação. E aí a gente vai ter efeitos, né, nesse fóton, ligado, por exemplo, a monopolos magnéticos, que são estruturas que aparecem na grande unificação. Então esse é o caminho que a gente está querendo seguir para ver como é que efeitos de uma física que está mais afastada pode influenciar essa física de mais baixas energias, mesmo que sejam correções muito pequenas, tá? Mesmo que sejam pequenas, a gente quer ver o efeito. Guga, você achou que ano mais ou menos era o trabalho do Luciano? Você lembra? Mas eu que achei legal de 89. É 89, né? Então pode ser isso. Beleza. Então, para isso a gente está tentando fazer, para um pouquinho entender melhor no detalhe, porque senão fica muito genérico, entender melhor no detalhe alguma simulação, algum exemplo explícito, né, de situação de quebra espontânea de simetria, vou botar a sigla aqui, né, em inglês, spontaneous break, a gente poder perceber melhor, né, o efeito da quebra e como fica após a quebra a interação entre os bósons que estão ligados à simetria residual. Então a gente vai, depois da quebra da simetria, né, quebra espontânea da simetria, a gente ganha uma simetria residual. Então nós temos uma simetria residual. E essa simetria residual, ela tem associada a si os bósons, né, que permanecem com massa zero. Mas ao mesmo tempo você tem a quebra da simetria, então nós vamos querer ver que esses bósons que permanecem com massa zero estariam simulando o efeito do fóton, como eles interagem. Então a gente vai querer ver a interação desses bósons aqui em interação com o setor que veio da quebra, né? Em interação com o setor de bósons ligados
a queda. Para a gente ver como então esses bósons que estão ligados à quebra podem influenciar o setor dos bósons que não estão ligados à quebra. Então, como a gente vem trabalhando, em geral, teoria eletrofrágil com SO2 e 1, que são grupos mais simples, precisa pegar um grupo um pouquinho mais amplo para a gente poder ver, trabalhar melhor digamos assim, a relação entre os geradores das simetrias que são quebradas. Então, a minha proposta, né, para a gente colocar aqui para poder discutir um pouco essas ideias e ganhar um pouco de feeling para poder ir à frente, porque na grande unificação o grupo é muito grande, então a gente vai trabalhar mais com estruturas fechadas. Mas mas para poder dominar essas estruturas fechadas, é bom a gente saber no detalhe o que está dentro. Então, vamos pegar um exemplo mais simples para a gente poder perceber o detalhe, e depois quando a gente vai trabalhar com as estruturas mais fechadas, mais gerais, a gente sabe, está manipulando coisas mais gerais, mas sabe o que está ocorrendo lá dentro. Então, o exemplo de trabalho que a gente vai pegar aqui vai ser um grupo desse exemplo de trabalho. A gente pega um grupo de simetria, a gente propôs alguma coisa que fosse do tipo um SO4 e uma simetria 1, vamos dizer assim. Então, claro, se a gente tem SO4 e 1, a gente tem aqui o setor de bósons de gate, vou chamar esse bóson de gate aqui de TMI A. O grupo SO4 tem 6 geradores, esse A aqui vai de 1 até 6, né? Então tem os 6 geradores de SO4 aqui. O nosso bóson de gate aqui, vamos fazer adotar a notação da teoria da placa, vamos chamar de YB. Então nós temos esse bóson. Tá? Então vamos dizer que a gente tem um setor, né? Então, de bóson de gate, tem um setor de Higgs. Então a gente vai pegar vários setores de Higgs. Vamos pegar, por exemplo, esse setor de Higgs. Vamos pegar o nosso Higgs, nessa primeira situação, vamos dizer que a gente pega o Higgs pertencendo à representação meio-meio. Vou pegar o primeiro caso, meio-meio. Essa representação é a representação de dimensão 4. Mas isso daí é o número padrão. SO4 seria alguma coisa que simularia para a gente um modelo padrão. Mas não é um modelo padrão, é um caso hipotético. Estamos trabalhando um caso, é um toy model que a gente está construindo. Tá? Mas qual a diferença? A diferença é que, não, é só a mesma coisa, SO2 e 1. A gente está pegando SO4 e SO4 é um grupo mais amplo e a gente tem mais liberdade de escolha de representação para ver como é que a simetria se quebra, para ver os padrões de quebra da simetria, só por isso. Porque o SO2 é um grupo pequeno, você bota o dublete e você quebra completamente o SO2. Você não fica com uma simetria residual do SO2. O que a gente fica com simetria residual é SO2. O 1 me dá uma simetria residual do 1. Mas a gente está pegando o grupo SO4, porque dependendo de como a gente quebrar o SO4, como a gente coloca o setor de Higgs, o SO4 pode deixar uma simetria não abeliana residual. No caso do modelo, no caso da teoria eletrofrágil, a simetria residual fica abeliana. Aqui a gente quer ver como fica uma simetria não abeliana. O modelo padrão não tem dois SO2, não. É só um SO2. O modelo padrão é SO3, SO2, mas só um SO2. Se você tiver neutrinos massivos, aí você colocaria um segundo SO4. Mas aí você está fora. Tá falando o modelo padrão é SO3, SO2, tá? Então vamos lá, vamos supor que a gente está pegando o caso de um Higgs quadridimensional. Quer dizer, o grupo SO4, né? Aqui. Vamos fazer aqui rapidinho, para ver se já é útil a gente fazer aqui rapidinho. Só lembrar o seguinte, vamos colocar assim, os nossos. Vamos parametrizar uma transformação de SO4, vamos colocar assim. Uma transformação de SO4, vamos colocar assim. Vamos pegar a representação padrão dela. Inclusive eu esteja trabalhando na representação quadridimensional. Vamos pegar a representação de SO4, vamos escrever desse modo. Exponencial de I. Vamos fazer a mesma coisa que a gente, como a gente tem 4 direções euclidianas, vamos nomear os geradores
vamos nomear os parâmetros, ou aqui nesse caso também não tem que levantar e abaixar índice do grupo euclidiano, vamos nomear os parâmetros por dois índices, né, antissimétricos, ômega AB menos ômega BA e o sigma AB, são os geradores, né, é menos sigma BA, onde A e B, claro, vão de 1 até 4, né? Significa que, por exemplo, eu vou ter parâmetro que vai estabelecer uma rotação no plano 2, no plano 3, no plano 2, 3, depois no plano 4, 2, 4, 3, 4. Tem seis parâmetros independentes, né? Quer dizer, o meu parâmetro seria ômega 1, 2, quer dizer, ômega AB, né? Ele descreve, né? É o parâmetro associado, vou colocar assim, né, a uma rotação no plano AB. Então, tem uma rotação no plano 2, no plano 3, no plano 2, 3, no plano 4, no plano 2, 4, no plano 3, 4. E os sigmas são os geradores dessas rotações. Então, sigmas AB são os geradores, né, dessas rotações. Né? No plano AB. Vou colocar a coisa assim. E aí a gente vai precisar de diferentes representações, é bom a gente já fazer um estudozinho rápido. Mas aí a gente considera só a rotação? Oi? Só considera a rotação? Só rotação porque só 4 é um grupo só de rotações, ele não tem setor temporal, não tem boost. É um espaço euclidiano, mas só 4 significa rotações no espaço euclidiano. Então você não tem a diferença entre boost e rotação, que é tudo rotação. Você vai fazer rotação de cada plano com rotação em torno de cada eixo. Rotação no plano AB, no plano 2, no plano XY, no plano XY. Aí a translação. Oi? Aí é Poincare, diferente. Poincare você tem translação e a rotação. Aqui nós estamos só de grupo de rotação, é só 4 grupos só de rotações. Mas eu estava falando que a gente aceita que a rotação, quer dizer, a translação é mais simples de colocar, né? É só que a gente está no espaço, a gente não está fazendo translação no espaço-tempo. O nosso espaço-tempo é Minkowski. Nós estamos trabalhando, quer dizer, o nosso espaço-tempo. Não, nosso espaço-tempo. O espaço-tempo, a gente está falando de campos, né? A gente está falando de uma teoria relativista. Então, o nosso espaço-tempo é Minkowski. Então, nós temos campos que dependem de x-mi. Nosso espaço-tempo é Minkowski. Agora, o nosso grupo de simetria interna, que a gente está pegando, é só 4 por 1. Então, nossa teoria é uma teoria relativista. Nós temos os campos nossos são definidos no espaço de Minkowski. Nós temos que ter simetria de Lorentz. Mas agora, os campos, eles tomam valores num grupo, é só 4. Então, isso aqui é o grupo interno, né? A simetria interna. Então, se eu tiver que fazer translação, vou fazer translação no espaço de Lorentz, no espaço de Minkowski, não translação aqui. Esse SO4 aqui não significa que eu estou euclidianizando o espaço de Minkowski, não. Eu tenho meus campos no espaço de Minkowski, então eu tenho isso aqui, ó, tem dmi, φ, por exemplo. Então, meu campo, ele tem dois índices associados assim. Ele tem um índice de uma representação de SO4, vamos colocar assim um índice alfa, ou índice I de SO4, e ele tem uma carga 1. O campo, ele tem dois rótulos. Um rótulo que vai dizer, é o índice da representação de SO4 onde ele está. E esse Q aqui é a carga, esse aqui define como ele se transforma em segundo SO4, e isso aqui se define como ele se transforma em segundo 1. Esses são números quânticos internos, dessas simetrias. Agora, o meu campo depende das coordenadas x-mi, certo? É isso que eu tenho que dizer. Então, eu não vou fazer translação no espaço SO4. A gente tem que fazer translação no espaço do Minkowski. E mesmo estando no espaço do Minkowski, quando a gente vai para um grupo de simetria interna,
A gente não tem problema com índices embaixo e cima. Não, porque o grupo de simetria interno é SO4, um grupo euclidiano. Então não tem que ser colocado em cima e embaixo. O que tem que ser colocado em cima, onde tem métrica não trivial, é no espaço uniforme. Tá? Certo? Então vamos lá. Então a gente tem esses geradores aqui. Vamos fazer, vamos colocar a coisa da seguinte maneira. Então, se nós fizermos, pegar aqui rapidinho. Então, o nosso grupo SO4 é um grupo de transformações ortogonais, então o R transposto é o R a menos 1. Então, se a gente aplica essa relação aqui, a gente vê que o sigma AB transposto é igual a menos sigma AB. Essa relação aqui, se eu colocar aqui do lado esquerdo vai aparecer exponencial de I sobre 2 ômega B sigma AB transposto. Do lado direito, quando eu colocar inverter essa exponencial, vai aparecer exponencial de menos I sobre 2 ômega B sigma B. Então, do ponto de vista da álgebra, né, se o grupo é ortogonal, do ponto de vista da álgebra, as matrizes geradoras são antissimétricas. Então, aqui eu tenho matrizes antissimétricas 4x4. Matrizes antissimétricas 4x4, né, tem as 6 matrizes antissimétricas 4x4. Então, vamos escrever aqui, as nossas matrizes são essas aqui, ó, só para a gente ter uma ideia. Sigma AB. Então tá, matrizes 4x4. Essa matriz aqui, uma matriz antissimétrica 4, essas matrizes sigma B são matrizes antissimétricas 4x4. Se eu pegar uma matriz genérica antissimétrica 4x4, se esse meu ômega é uma matriz simétrica 4x4 antissimétrica, então é claro que a gente vai ter esse gerador, ela vai ter essa estrutura, que toda a diagonal dela é 0, é uma matriz 4x4, então ela vai ser 0, por exemplo, A, B, C, menos A, menos B, menos C, 0, aqui eu vou ter D, D menos D, aqui eu vou ter E, menos E, eu vou ter 0, eu vou ter E, menos E, aqui eu vou ter 0. Então eu tenho realmente 6 parâmetros, né? Então com esses 6 parâmetros significa que todos os geradores vão ter essa forma, né? Então, por exemplo, primeiro a gente vai ter essa matriz, vai poder ser escrita dessa forma: A, 0, 1, 0, 0, menos 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Então essa matriz aqui vai ser a minha matriz que eu vou chamar sigma 2. Essa matriz aqui, na verdade, está fazendo uma rotação do plano x, y. Então, estou pegando a primeira dessa matriz aqui, claramente está fazendo, ela está mexendo apenas essa linha aqui, a linha 1, essa coluna é 1, a linha 2, coluna 2, então essa matriz aqui está mexendo nas coordenadas 1, 2. Então essa matriz aqui, opa, tudo bem, ó. Essa matriz aqui é a matriz, e assim vai. Então a gente vai expressar essa matriz aqui em termos de 6 geradores com essa estrutura. Sempre 1, menos 1, 1, menos 1, 1, menos 1. Vão dar 6 matrizes independentes. Porque A, B, C, D, E, E. Cada parâmetro desse vai estar na frente de uma matriz 4x4 antissimétrica formada por 1 e menos 1. Então, essa é a estrutura desse objeto aqui. Então, os meus geradores vão ser geradores, né, antissimétricos. Observe que eu coloquei esse I aqui. Então, claro, se essa matriz aqui, se essa matriz é só uma matriz real, eu estou trabalhando com uma matriz real, se eu coloquei esse I aqui, então esses geradores aqui são puramente imaginários, para poder dar uma matriz real, um número real. Então, os nossos geradores, né, são puramente imaginários. Que a matriz SO4 é o quê? É uma matriz que faz uma rotação no espaço 4x4 euclidiano real. Então, a minha matriz SO4, essa matriz aqui, é real. Na verdade, eu poderia escrever ela assim, ela vai ser exponencial de um ômega. Aí esse ômega aqui pode ser expandido em termos de 6 geradores. E aí eu escolho colocar esses 6 geradores desse modo, ômega B, sigma B. Mas aí eu coloco aqui
para poder usar o padrão normal de transformações unitárias, eu boto aqui o I e incorporo aqui o menos I. Então, esses geradores aqui, menos I, sigma, B, que são esses objetos reais, é isso que eu estou dizendo. Então, os nossos geradores, né, são matrizes puramente imaginárias, porque eles têm que absorver. Se eu coloco esse I aqui, é porque eu coloquei o menos I dentro dos geradores. Então, essa matriz aqui é puramente imaginária, esse número aqui é I, então esse expoente aqui é sempre real, exponenciando objetos reais. Então, vamos dizer assim, essa é a nossa convenção, essa é a nossa escolha de gerador. Então, nossos geradores, e aí olhando para cá, o que a gente observa? Essa matriz aqui, essa matriz aqui seria a matriz sigma 2. Depois eu pegaria a matriz sigma 3, que é 1 menos 1. Então a matriz sigma 2, se a gente observar, ela só tem elementos que envolvem a linha 1 e a linha 1, coluna 2, linha 2, coluna 1. Então essa matriz aqui, ela tem esses elementos. Ela tem o elemento sigma 2, elemento 2, e a matriz sigma 2, elemento 2, 1. Ele pode observar que essa matriz aqui, ela segue esse padrão aqui, sigma 2, elemento, vamos dizer assim, AB, é delta 1A, delta 2B, menos delta 1B, delta 2A. De tal maneira que se eu pegar A igual a 1 e B igual a 2, esse termo aqui morre, mas esse termo aqui dá 1. E se eu pegar o sigma 2 igual a pegar o AB igual a 2, 1, aparece esse termo aqui que é menos 2. Então, isso aqui está nos mostrando, né, que a gente vai estar escolhendo essas matrizes aqui, ó. Sigma AB, elemento CD, vai ser delta AC, delta BD, menos delta AD, delta BC. Então, essa é a escolha do nosso gerador. Os 6 geradores de SO4, na representação 4 por 4, tem esses elementos de matriz, só para a gente ter uma ideia. Então, suponhamos que eu quisesse pegar o elemento. Aí tem um I, não? Oi? É isso que eu ia falar. Vou botar o I depois. Estou tentando pegar a parte real, depois nós vamos incorporar um menos I. Estou pegando só a coisa, se a gente pegar, pegar a versão real. Então, por exemplo, eu teria o elemento sigma, por exemplo, a matriz, vamos dizer que ele faça uma rotação no plano 2, 4. Então, sigma 2, 4. AB seria delta 2A, delta 4B, menos delta 2B, delta 4A. Então, como é que seria essa matriz na forma real ainda? Antes de eu colocar o I, só olhando para essa matriz ombra que eu coloquei aqui, que era uma matriz real. Né? Então, isso aqui seria sigma 2, 4, ela vai linha 1, linha 1 toda 0. Aí, na linha 2, ela vai ter o elemento 2, 4. Então, ela vai ter 0 aqui, a diagonal toda 0, o elemento 0, 1. Então, o elemento 2, 4, se eu pegar A igual a 2, B igual a 4, fica delta de 2, 2, delta de 4, 4. E aí aqui vai ficar a linha 3 é toda 0. E a linha 4 vai ser menos 1, 0. Essa matriz tem que ser simétrica. De fato, o elemento da linha, o elemento 2, 4, o elemento 2, 4, 4. O elemento 4, 2, né, sairia daqui. É o menos 1 aqui. Essa matriz aqui, né, está sendo. Ela tem essa forma aqui, antissimétrica. Bom, então, esses aqui, claro, agora, como eu coloquei esse fatorinho aqui, então nós vamos adotar esse elemento de matriz, a matriz sigma AB. Elemento CD é menos I, aí vamos ter aqui delta, menos I, delta AC, delta BD, menos delta AD, delta BC. Então, esses aqui são os elementos de matriz dos geradores. Então, os 6 geradores. É o mais I, não? Oi? É menos I, porque esse I, esse menos I dá 1.
Você tem que colocar um menos I aqui para poder juntar com esse I aqui, não. Tá? Porque eu quero que a minha matriz, ela tenha essa, deixa eu pegar aqui. Minha matriz tem essa forma aqui. A matriz é SO4. Então ela é exponencial de uma matriz que tem traço zero. Aí a gente vê a relação da aula, a relação. Quando essa matriz aqui, como essa matriz aqui é ortogonal, isso significa que essa matriz aqui tem que ser antissimétrica. Essa relação aqui me garante que o R transposto seja igual a R menos 1, porque a exponencial de ômega transposto tem que ser exponencial de menos ômega. Né? Se eu tenho isso, tenho essa relação, isso significa que essa matriz colocada nessa relação vai puxar que o ômega transposto é menos ômega. Então, esse objeto que está aqui tem que ser uma matriz antissimétrica. Uma matriz antissimétrica real. Então, a gente viu, uma matriz antissimétrica 4 por 4, ela tem aquela forma que nós colocamos. A, B, C, menos A, menos B, menos C, 0, D, E, menos B, 0, F, menos E, menos F, 0. Tá? Aqui, a nossa matriz ômega não tem essa estrutura. E aí, cada elemento desse é um parâmetro que vai puxar uma base de 6 matrizes do tipo 0, 1, menos 1, tudo 0. Depois 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, menos 1, 0, 0. Então, eu vou puxar 6 matrizes com aquela estrutura de 1 menos 1. Mas o que eu fiz agora? Então, eu vi que essa matriz aqui, essa matriz aqui pode ser expandida desse modo, por meio de ômega AB, sigma AB. Eu posso definir, em vez de escrever 6 geradores de 1 a 6, eu escrevo esses índices de 1 a 4 mais antissimétricos. Então, isso aqui vai me dar ômega 1, 2, sigma 1, 2, ômega 1, 3, sigma 1, 3, ômega 2, 3, sigma 2, 3. Ômega 1, 4, sigma 1, 4, ômega 2, 4, sigma 2, 4, ômega 3, 4, sigma 3, 4. São os 6 geradores. Sigma 1, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 4, 2, 4, 3, 4. São os 6 geradores. Tudo aqui em forma real. Então, essa exponencial aqui, ela pode ser colocada assim, né? Exponencial de 1 meio de ômega B, sigma B. É isso que essa matriz é isso. Mas aí, para colocar na forma padrão dos grupos que tem representações unitárias, a gente coloca aqui o I, e para ter geradores limitianos, então eu coloco um I aqui, e aí eu coloco menos I aqui. Então, esse menos I, ele vem para corrigir essa relação. Por isso que aparece menos I. Mas é porque lá no Lorentz aparece mais I. Eu sei que a métrica lá aparece. Cada métrica é diferente. Não aparece delta, Isso. aparece neta. Porque aqui no Lorentz apareceria um sinal menos na frente disso. Então o menos I pega o menos que tem ali daí. Porque a métrica de Lorentz é diferente, tá? É por isso. Porque no caso do Lorentz, a gente tem geradores aqui simétricos e tem geradores antissimétricos. Então os pushes são simétricos, mas as rotações são antissimétricas. É isso que acontece. Mas também, se eu quisesse trocar esse sinal, eu poderia redefinir ali onde A um pouquinho mais em cima, se eu botar A embaixo, né? Pode, você vai botar menos 1 aqui. Você vai botar menos aí A. aparece um mais. Isso, né? Mais diferente. Se você definir que. Porque se a matriz é antissimétrica, ninguém te diz que aqui tem que ser A e aqui menos A. Pode ser menos A e A. Mas quando botar menos 3, você tem uma intuição de falar assim, rotação do plano 1, 2, é 3, mais 3, né? Isso, exato. E aqui no fundo, mantém, né? você quer no fundo aqui você quer reproduzir isso. O que você quer reproduzir? Você sabe que você está em SO4, se você congelar a quarta componente, se você ficar com a componente 1, 2 e 3, você ganha SO3. Basicamente, o SO3, quando você pega o grupo SO4, você está fazendo rotações, né, no espaço de 4 dimensões euclidianas. Então você tem coordenadas x1, x2, x3, x4. Se você pegar esse setor que envolve só rotações entre 1, 2, 3, esse aqui você tem um SO3. Então, você reproduz aqui os geradores de SO3, né, tomando esse setor aqui. Então, por exemplo, se você pegar a matriz, você pega aqui a matriz sigma 2, 3. Vou pegar, usando essa nossa relação, a matriz sigma 2, 3. Então, a matriz sigma 2, 3, ela só tem, pelo que nós estamos vendo, a relação dela é, se eu pegar a matriz sigma 2, 3, elemento qualquer, linha A, coluna B, ela vai ser menos I, delta de 2A, delta de 3B, menos delta de 2B, delta de 3A.
Então já fixou que A e B só podem ser 2 e 3. Então essa matriz aqui vai ter essa forma, menos I. Vamos lá. 0, 0, 0, 0. Aí na linha 2 ela vai ter 2, 1, 2, 2, elemento 2, 3. Vai dar aqui menos I. 0. Aí depois na linha 3 ela vai ter 0, I, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Então isso aqui, então isso aqui botei o menos I aqui, então aqui é 1, menos 1. Ó, isso aqui é justamente o gerador de uma rotação no plano. Se isso aqui é coordenada x1, x2, x3, isso aqui é uma rotação no plano x2, x3. Sai automaticamente, o SO3 está direitinho. Mas ele não cai mais aquele 2, 3, 1 é mais 1, né? O eixo, associar o eixo ao plano. Ah, não pode. Agora não pode está mais. em 4 dimensões, você não pode. Não está fazendo uma rotação em torno, não pode. Você tem que fazer rotação pelos planos coordenados. É só em 3 dimensões que você associa ao plano do eixo. Isso mesmo. Não está legal, só para não ter ideia de que isso aqui a gente está adotando essa parametrização para o grupo SO4. Botou o menos I aqui, então os nossos geradores são puramente imaginários. Então vamos lá. Então, para a gente poder fazer a decomposição dele. Então, se nós pegarmos. Então, se essa é a nossa representação, vamos ver a nossa aula. Nós estamos do grupo SO4, os geradores de Yang-Mills são os geradores do SO4. Vamos ver então a álgebra de Lie desses objetos aqui. Só seguir aquela notação. Então, vamos ter que calcular o gerador, o comutador entre sigma B e sigma CD. Então, claro, isso aqui é uma matriz, isso aqui vai ter elemento, vamos dizer assim, elemento EF. Então, isso aqui vai ser sigma AB, G, sigma CD, GF. Então, isso aqui vai calculando. É um produto da primeira matriz pela segunda matriz, o elemento no final é o elemento E, tá certo? Menos agora, não precisa nem fazer, é só trocar o A com C, menos aqui, trocando o A com C, e trocando B com D, né? E o segundo termo vai ser menos sigma CD, então no lugar do A vai ficar o C, no lugar do menos sigma CD, sigma B. Fazer um computador. Então a gente faz o primeiro termo, o segundo já está resolvido já automaticamente. Então a gente tem o menos I desse lado aqui, tem o menos I daqui. Então menos I ao quadrado. Menos I ao quadrado. E aí vamos começar a fazer. Esse primeiro termo aqui vai ser delta AE, delta BG, menos delta AG, delta DE. É o elemento de matriz aqui, ó. Menos I vezes isso aqui. E esse elemento de matriz aqui é delta CG, delta DF, menos delta CF, delta DG. Então esse é o primeiro termo. Agora menos, aí vai ser esse termo aqui. Então nós temos que botar aqui, temos o menos I ao quadrado, só para mostrar isso aqui. Menos I ao quadrado, menos 1 no final de eu pagar isso. Então, realizando esse terminho aqui, ele vai dar para nós delta AE. O G está somado, então delta BG, delta CG. Então vai ficar aqui um delta DC. E aí o delta DF. Os índices livres tem que ser AB, CD, EF. Né? Então, o primeiro termo foi esse. Segundo termo, menos isso aqui, delta AE. O G agora é delta BG, delta DG. Então, vai ficar um delta de BD. Delta de BD e delta de CF. Fazemos esse termo com esse termo. Agora, fazer o quanto? Menos esse termo com esse. Então, o G vai contrair o A com o C. Vai ficar menos delta de AC. Delta de BE, delta de DF. E depois vai ficar um mais delta.
O AG e o BG. Então, delta de AG, delta de BE e um delta CF. Certo? Então são os 4 termos aqui, tá legal? E agora a gente vai trocar. Menos, trocando A com C, então vai ficar menos os A vira C. O A vira C, o B vira D. Então o E continua no lugar certinho. O A vira C. O B vira D. O C vira A. O B vira D. E o F fica no lugar D. Mais esse termo aqui. Delta, né? O A vira C. O E continua E. O B vira D. O D vira D. O C vira A. O E continua E. Mais delta. O A vira C e o C vira A. O B vira D e o D vira B. E menos esse termo. O A vira C, o D vira D. O B vira D, E, e o C se torna A. Tá bom? Esse é o produtivo. Esse produto aqui, ó, tudo isso lá no final, tudo tem menos I. Então, esse aqui é o nosso computador. Deixa eu apagar aqui, para a gente aproveitando isso aqui. Então, vamos ver os termos que a gente tem aí. A gente vai ter algo como, por exemplo, temos aqui um DC, vamos pegar, nós temos aqui esse termo aqui, delta de DC. Você tem um outro DC. E delta de C, então nós temos esse termo aqui. Esse termo aqui. Vou fatorar delta de DC aqui. Então a gente vai fatorar. Aqui vai dar delta DC. Aí vamos ter delta AE, delta DF, menos delta DE, delta AF. Então, esse é o primeiro termo. Fatorei esse delta de CD, delta de DC. Vamos fatorar agora um delta de BD. Delta BD, delta DB. Vou botar aqui. Mais um delta BD. E aí aqui nós temos delta AF, delta CF, menos delta AF, delta CF. Beleza, tá? Pegamos esse aqui. Agora vamos pegar o AD, temos um AC, temos um AD. Então temos esse AD aqui. Temos esse AD aqui. Agora delta de AD. Tá? Então delta de AD, BE, CF. BFC. E finalmente, né, a gente ficou com esse termo aqui, tem um delta de AC. AC a gente não tinha pegado ainda, vai botar AC. Vou pegar esse aqui. A gente tem um delta de AC. Aí aqui ficou delta de BF, BF, BE, menos BF, BF. Então, a gente só reorganizou esses 4 termos. Deixa eu apagar. E aí nós temos, né, o menos I ao quadrado. Então vamos fazer o seguinte, menos I ao quadrado. Vamos colocar, então menos I ao quadrado, significa que cada termo desse vai ser multiplicado por menos I aqui,
menos i aqui na frente de cada parâmetro, cada parêntese desse tem um menos i. Então tem um menos i aqui, tem um menos i, tem um menos i aqui, tem um menos i. Só colocando assim para a gente saber que não esqueceu dos menos i. Aí aqui tem um menos i. Esse parênteses aqui também carrega, vai ser multiplicado por menos i aqui e menos i. Certo? Beleza, então ficou assim. O primeiro termo aqui vai ficar. Vamos poder menos i, esse primeiro termo aqui, delta BC. Agora, esse objeto aqui, essa relação aqui, ó, ABCD, ACBD menos, então esse cara aqui, ele está me dando o gerador sigma AD elemento EF. Com esse menos i aqui, ó. Menos i vezes delta AE, delta DF. Menos isso, olhando para aquele padrão lá, é justamente o elemento de matriz do sigma AD elemento EF. Depois pegando esse termo aqui, é menos i delta BD. Então isso aqui está dando para nós o sigma AC. Eu posso aqui então fazer o seguinte, sigma, mantendo essa ordem aqui para manter o EF, né? Então vou fazer o seguinte, vou botar esse menos i, vou tirar esse menos aqui, vou botar esse menos aqui fica mais e aqui fica mais. Multipliquei esse termo por menos 1. Então aqui vai ficar mais i delta de BD. Aí esse elemento aqui, ó, menos i delta de ASF. Então esse aqui é o sigma de AC elemento EF. Depois desse termo aqui, vai ser menos i delta AD. Elemento de matriz. Menos i vezes isso aqui é o elemento sigma BC. É a matriz sigma BC, elemento EF. E, finalmente, esse último termo aqui, vamos fazer a mesma coisa, vamos multiplicar aqui por menos aqui, menos e mais. Então fica aqui mais i delta AC sigma DD elemento EF. Tá certo? Então vamos lá, deixa eu apagar isso aqui, espero que alguns estejam conferindo. Então deu tudo, elemento EF, elemento EF, elemento EF, elemento EF. Então a gente já sabe que como matriz, né, tirando os elementos de matriz, eu colocando, deixando só as matrizes, né, a gente pode reescrever essa relação, a gente já tomou conta dos menos i aí, né? Menos i ao quadrado for utilizado. Então isso aqui deu para nós, vamos dizer assim. Vamos pegar o primeiro termo aqui. Sempre do menos i. Vamos começar por esse termo, ó, delta AD, perdão, sigma BC. Esse termo aqui. Depois nós temos o delta de BC, sigma BC. Delta AD, né? Aqui ficou AD, mas tá aqui BC, então aqui é AD, sigma AC. Sigma, deveria ter um sigma aqui, sigma BC, delta AD, sigma BC. Agora delta BC, tem aqui delta BC. Então aqui mais delta BC sigma AD. Depois nós vamos ter menos um delta de AC sigma BD e menos um delta de BD sigma AC. Certo? Então essa aí seria a álgebra de SO4, certo? Então os geradores, os elementos de matriz têm aquela forma lá,
e os geradores satisfazem a essa relação. Então isso aqui seria a relação nessa representação que nós estamos escolhendo, seria a álgebra de Lie de SO4. Estou fazendo isso porque a gente vai precisar decompor o grupo, vai precisar estudar as representações, então é bom. No fundo a gente está refazendo aqui grupo de Minkowski, que é o grupo de Lorentz, só que a métrica é a métrica euclidiana, né, mais a métrica de Minkowski. Por isso tem alguma diferença de sinais. Então esse aqui é o nosso grupo SO4. E aí a gente pode pensar o seguinte, como a gente sabe que SO3 está dentro de SO4, né? Se nós pegarmos as coordenadas 1, 2, 3, fizermos rotações entre elas, deixando a quarta congelada, a gente deu uma SO3. Então é interessante para nós separarmos esses índices da seguinte maneira. Vamos pegar vamos dizer que nós temos os índices, esses índices A, quer dizer, vai de 1, 2, 3, 4, né? A gente pode pegar geradores do seguinte tipo. Vamos pegar geradores, uns índices sigma. Não sei se a gente vai pegar sigma. Geradores, vou pegar esses geradores aqui, ó, sigma 1, 2, que é a rotação do plano x, y. Sigma 2, 3, que é a rotação do plano YZ. Sigma 3, 1, rotação do plano ZX e do plano XZ. Depois vamos pegar esses geradores aqui. Sigma 1, 4, sigma 2, 4 e sigma 3, 4. Que aí já são geradores que envolvem rotações no quarto eixo, que é o eixo ortogonal, que é o eixo ortogonal ao espaço tridimensional, euclidiano tridimensional. Então vamos fazer a seguinte analogia, né? Vamos chamar esses índices aqui, então eu vou chamar esses índices aqui de 1, 2, 3, tá? Em analogia com o espaço euclidiano, vamos chamar esses índices aqui de I. I vai de 1 até 3, então vai de 1 até 3. Então a gente pode fazer esse aqui, vamos pegar esses geradores, sigma e J, que são esses três geradores aqui, sigma 1, 2, sigma 2, 3, sigma 3, 1, com todos embutidos aqui, e vamos pegar esses geradores aqui, sigma e 4. Então nós temos essas categorias de geradores. Geradores sigma e J, que tem apenas os índices 1, 2, 3, e os geradores sigma e 4. E vamos fazer o seguinte, vamos dizer que esses geradores sigma e J, isso aqui é uma rotação do plano 1, 2. Então por uma questão de dualidade, a gente pode chamar esse sigma e J de epsilon e JK, e aqui chamar uma matriz, vamos chamar essa matriz aqui de SK. Então, quer dizer, no fundo, a matriz sigma 1, 2 é a matriz S3. A matriz sigma 2, 3 é a matriz S1. E a matriz sigma 3, 1 é a matriz S2. E vamos chamar essas matrizes sigma e K e 4, vamos chamar e definir essas matrizes aqui como se fossem matrizes R, I. E aí fica tudo mais simples, a gente tem índices, né? Apenas lidar com um índice. Então, isso aqui é só uma renomeação das matrizes. Aí é claro que eu posso inverter essa relação aqui. Então, o SI é um meio, o I JK, sigma JK. Então, inverter essa relação multiplicando os dois lados por um epsilon, K e J, né? Então tá certo. Então, vamos trabalhar nessa forma. Então, vamos trabalhar isso aqui, vamos preparar isso aqui. Está tudo aqui de esse I aqui, né? Então, esse gerador aqui. Bom, tudo isso a gente está vendo sobre são exercícios de teoria de grupo, a gente poder fixar bem as representações de SO4, depois saber quando colocar o X, saber exatamente qual é o grupo, a simetria residual. Então vamos só agora, por não. Mas o senhor está fazendo uma representação particular, como que isso pode mudar o as álgebras, a vantagem do grupo de Lie, da álgebra de Lie, se você estudar álgebra em uma representação, as constantes de estrutura elas são independentes da representação. Então, as relações de computação não mudam. Você pode trabalhar com qualquer matriz de SO4 na representação 6-dimensional, na representação 10-dimensional. Não, a álgebra não muda, mas a álgebra não muda. Os geradores mudam. A forma deles muda, mas as relações entre eles não mudam. O que a gente está buscando
é justamente buscar a relação entre eles. A gente está buscando a álgebra. Então, para nós, a esse ponto, nós fizemos um cálculo explícito, como no caso do grupo de Minkowski, a gente fez um cálculo explícito em 4 dimensões, no espaço de Minkowski. Mas o que você está estudando é a estrutura da álgebra. A estrutura da álgebra independe da representação. Você pode fazer aquilo em qualquer representação e generalizar para todas. Porque as constantes de estrutura não mudam. Os elementos de matriz mudam. As matrizes mudam, mas as relações entre elas não mudam. E quando você estuda a estrutura da álgebra, o que você quer estudar são as relações entre as matrizes. Isso aí é independente da representação. Mas aí o Higgs vai estar no centro escalar, então o gerador dele é... Mas não, escalar de Lorentz. O Higgs é um escalar de Lorentz, mas ele não significa que ele seja um escalar de só. Ah, vai ser escalar de Lorentz. É, só de Lorentz. Eu falei para vocês nisso. O grupo de base é o espaço de Minkowski. Então, o Higgs tem que ser um escalar de Lorentz, mas não significa que ele seja um escalar de só. Ah, mas então o gerador dele do grupo Lorentz Para a Lorentz gente está olhando o gerador de SO4, não de Lorentz, é só. Exatamente isso mesmo. Então, se a gente agora vamos pegar, por exemplo, a relação entre SI e SJ. Só para a gente poder voltar. Que SI e SJ vai ter que dar a relação de E sobre 3. É só a gente colocar aqui que a gente vai ver. O que acontece para todo no meio aqui, então esse aqui vai dar um 4. Substituir. Aqui vai aparecer um epsilon I. NN. E aqui vai aparecer um epsilon J, KL, sigma, NN, sigma, KL. Então, agora nós vamos começar a ver as relações de comutação entre os geradores. Então, uma forma, por que eu quero fazer isso? A gente quer ver, opa, tudo bem? A gente quer ver como é que eu posso decompor a álgebra de SO4. No final de tudo, a gente quer ver que SO4 são 2 SO2. Que a gente quer ver. Então vamos lá. Então vamos fazer esse cálculo aqui, a gente já viu o que isso aqui vai dar para a gente. Sigma NN, sigma KL vai ser menos I. Aí vamos ter aqui delta de ML, sigma de MK, mais delta de MK, sigma de ML. Menos delta de MK, sigma de ML, delta de ML, sigma MK. Bate lá, né? Menos assim. Primeiro com o último, segundo com o terceiro, primeiro com o terceiro. ML, MK, aí aqui MK. Depois MK, ML, ML, tá legal. Muito bem, então, primeiro termo aqui, então esse menos I, vou colocar menos I sobre 4, tá lá. Então esse termo aqui, epsilon I, e o M igual é? Então, N, epsilon, J, K, L. Nesse termo aqui, o L deu M. Esse termo aqui, né? Vai esse L aqui ficar M. E aqui ficou o sigma NK. Tá certo. Bom, vamos fazer o segundo termo aqui, então vai ficar menos I sobre 4. Delta de M, então epsilon I. MN. Epsilon J. O K fica N. E aqui fica o F. Sigma NL. Depois vai ficar mais I sobre 4. Epsilon. MK. Só MK dá 0. Esse aqui é simétrico, né? Vai dar 2 índices iguais. Esse termo aqui não tem. Isso. E depois esse termo aqui vai ficar NL. Então aqui tem NK. Tá? Então tá batendo. O primeiro termo está certinho.
esse aqui, N capa, e o N, porque essa posição está dando zero, né? Ali não é. N é igual a K? Aonde? N é igual a K? Aqui. Ah não, eu tenho N. Tá certo, porque aqui é IMNJ capa E, tá tudo direito, tudo MN capa E. Só estou vendo se está tudo batendo certinho aqui. Então, IMNJ capa E. Então, esse termo aqui faz o M fica L. Então, L fica M aqui. Só esse termo tem que ficar, tá certo? Esse termo aqui é o segundo, né? Faz o N fica K. Então, esse capa aqui vira M. Então, fica IML e K, tá certo? Depois esse terceiro aqui me dá um delta de N capa, que faz isso aqui ficar zero, e esse 4 aqui ele faz menos delta de NL, vai ficar menos I sobre 4. Delta de NL, NL, né? Ou L fica N. Não, professor, Não, tempo não. eu não entendi que esse tem NL, zero. oi? Você está comparando com o de baixo, mas com o de cima, não dá zero não. Esse aqui? Não, o anterior Ah, mesmo. eu fiz a. Desculpa, eu estou olhando embaixo, tá certo? Tem que olhar em cima, perfeito, perdão, tá? É porque estou botando N capa aqui, mas é N capa aqui. Obrigado pela correção, tá? Então a gente tem então, menos I sobre 4. Menos I sobre 4. Menos I sobre 4, vai lá. Esse aqui. Tá. Epsilon IMN. É o terceiro termo, né? Primeiro, segundo, terceiro. É esse aqui. E aí o M capa. Então o capa fica M. J. Depois essa menos I sobre 4, né? Menos I sobre 4, Epsilon IMN, e aí o N fica L, o L fica N, J capa N. Sigma N, né? Ficou sigma N capa, sigma ML, sigma ML, sigma N capa, né? Vamos ver essas contrações desses epsilons aqui. Eu vou ter sempre um epsilon contraído aqui. Aqui eu tenho I, vou botar, fazer o seguinte, vou botar sempre a contração no último índice, vou colocar N no N, e aqui vai ficar sinal mais. Aqui a gente tem uma contração no índice N, então eu vou trocar também L com N. E aqui vai ficar um sinal mais. Aqui eu tenho contração no N, então eu tenho esse ponto. Então os dois para trás, eu tenho que botar NN. E N. Então, os dois mudaram de sinal. E aqui eu já tenho N. Então, essa contração aqui a gente sabe quanto dá. Ela dá delta de IJ, delta de N capa, menos delta de I capa, delta de NJ. Então, esse termo aqui, ó, delta de N capa, é simétrico, isso aqui é simétrico. Esse termo que não contribui, eu daria um sigma, capa, ou sigma N, tudo bem, certo? Nessa contração aqui, vai dar para nós delta de IL, delta de J, perdão, delta de ML, menos delta de IL, delta de MJ. Então aqui é a mesma coisa, esse delta de ML, esse sigma. Professor. Oi. Se você pegar o primeiro termo antes de abrir os deltas Certo. e renomear, Você pode fazer isso também, você já vai ficar mais deve fácil. ser, pode ser que seja até mais rápido, né? Deixa eu A gente pegar esse cara aqui, a gente tem I, só chamar, trocar M, aqui eu tenho J, né? Eu estou chamando o índice livre aqui a gente tem contração no N com N, né? Aqui a gente tem contração no N com N, então vamos chamar N de M. N de M, e N vira N. Aqui vira N, aqui vira N. Perfeito. Então já ficou esse termo aqui, ficou INN. Esse aqui é do L, vamos chamar de capa. É até mais rápido fazer isso, chamar o L de capa. Então, antes de fazer essas contrações, depois a gente vai fazer as contrações, mas antes de fazer as contrações, então ficou INM, INN, JKN, JKN, NK. Então esse termo aqui já é igual a esse aqui, já vai dar um fator 2. Vamos fazer a mesma coisa desse aqui. Eu tenho I aqui, NN, está certinho. Aqui eu tenho J, N, só chamar o L de K. Chamar o L de K. Vai ficar NK, a única diferença que é I, NN, JKN. Então esse termo aqui
tá? Esse aqui é exatamente igual àquele, só que com sinal menos, né? Então fica 2 menos 1, né? Então reconstituir esse aqui sai, vou ficar I sobre 4. E esse aqui ficou igual. Não, acho que ele já tinha um menos, não? Oi? Eu acho que ele já tinha um menos. Ele já tinha o que esse aqui? Ele se somou. Você tem certeza? Bom, então vamos lá. Se você sabe, deve estar sabendo mais, deve estar vendo melhor. Deve ser dia 4, tá ótimo, deve ser isso mesmo. Vamos ver se aqui é INN. Aqui, então vamos trocar N com N, vamos chamar N de N e N de N. Então ficou INN, INN, JKN, JKN, NK, né? Então esse aqui ficou igual àquele de lá, né? Deu INN, JKN, então está dando tudo igual, né? Esses são todos, então, peraí, por que eu estou pegando esse sinal menos? Ah, eu estou pegando esse sinal menos? Sabe o que eu estava colocando menos aqui? Eu acho que vai ser isso aí, eu acho que com todos esses somados, eu tinha aqui, nós estávamos somando aqui, deixa eu pegar aqui, acho que tem que ter um fator, tá? Realmente isso aqui era menos I sobre 4, deixa eu botar aqui. Então, esse primeiro termo é menos I sobre 4. Mas era NN. Ah, porque aqui é NN, né? Tá certo. Então é isso mesmo. É só trocar N com N nesse termo aqui, e aí aqui fica um sinal mais, né? Tá certo. Então é isso, todos esses termos aqui vão dar se somando, né? Porque era INN, né? Eu estava botando INN, né? Fica INN fica mais, INN fica mais, né? E esse N aqui fica mais. Deixa eu apagar isso tudo aqui, isso aqui vai dar no final para nós. O 4 vai cancelar com 4, então vai dar um I. Todos esses termos então vão ficar juntos, em um só. Deixa eu apagar aqui, então só para reconstituir aqui correto. Então ficou menos I sobre 4, epsilon INN, epsilon JKL, JKN, né, que é o L fica N. Vamos usar isso aqui, sigma N. Agora isso aqui, todos eles vão ficar iguais, vai ficar o fator de menos I aqui. E aí agora a gente faz a nossa NN. Professor, Oi. ao invés de, nesse caso da em termos de delta, não seria mais fácil então já usar a relação dele com S? Usar quem? Que aqui a gente Não, beleza. né? Ao contrário, a gente está tentando justamente saber, agora a gente vai voltar para os S. Quer dizer, isso aqui agora dá para nós o quê? Aquela relação dos deltas. Vai dar para nós delta de IJ, delta de NK, menos delta de IK, delta de NJ. Então é esse termo aqui que vai dar zero. Do NK. Então vai ficar menos I, então vai retornar um menos I, e aí então vamos ter aqui epsilon, menos I, delta, IK e delta de NJ, sigma JK. Isso? Sigma JN, então. Oi? Sigma JN. Isso aqui é epsilon sigma JK, né? Não, mas aí já... O K fica aí, né? Tá complicado. Então ficou aqui, isso aqui deu K aí. Então ficou menos sigma K aí. J. Então ficou menos I sigma. O N fica J e o K fica aqui. Esse menos aqui, esse menos vai ficar certo. Agora, sigma JI, ou seja, isso aqui é mais sigma e J, e aí a gente tem essa relação aqui, né? Sigma e J é epsilon JK, SK. Então isso aqui dá I, epsilon de JK, SK. Isso? Tá legal. Que é justamente a álgebra de SO3, né? Então, a gente estava esperando o processo desse. Então, isso aqui é os três primeiros geradores, estão no espaço euclidiano tridimensional, eles estão formando justamente sigma I, se fosse o gerador principal, seria sigma I sobre 2, sigma J sobre 2, igual a I aqui, JK sobre 2. Então, a álgebra divide SO3. Então, a gente quer exatamente o SO3. Agora, vamos pegar, então, os geradores SI são SO3
com os geradores RJ. Claro que a gente já sabe, se esse objeto aqui é gerador de SO3, e esse cara aqui tem um índice de SO3, então, claro que o lado direito vai ter que dar um R. Na verdade, a gente vai estar pegando a rotação de um vetor. A rotação atuando no vetor tem que me dar componente do vetor. Então, o lado direito deve ser alguma coisa, tem TR, né? Vamos só botar aqui, então, o nosso SI, então aqui tem o meio do epsilon I, MN, sigma MN. E o nosso RJ é sigma J4. 4 é o segundo índice, né? Para a nossa definição. Então, tá. Então, usando aqui a nossa relação de comutação de novo, isso aqui vai ficar menos I. Aí, delta. M4. Isso aqui nunca vai poder, porque o M vai de 1 a 3 só. Então, esse primeiro termo é delta de M4, que dá 0. Delta de MJ. Mais delta de MJ, sigma de M4. Esse termo é possível. Menos delta de MJ, sigma de M4. E depois menos o delta M4. Mas também, de novo, o M nunca pode ser 4, então esse termo dá 0. Esse aqui se reduz só a esse carinho aqui. Então, o primeiro termo ali vai ficar menos I sobre 2, epsilon I, M, o J, o N fica J, sigma M4. Menos o meio, menos sigma, mais I sobre 2. Epsilon I, o J, o N fica J, o N fica N, M4. Então tá, só chamar esse N de N aqui. N de N, né? Então ficou, e aqui só trocar, né? Vamos botar aqui IJ, N. E aqui fica mais. Então fica tudo igual, né? IJ é N4. Esse N4 é o Rn, isso? É a matriz Rn, isso. Então esse carinho que dá para nós, então fator 2, né? Vai ficar I. Epsilon IJ kappa R. Como a gente esperava, que o R carrega o índice vetorial, então um vetor se transforma sob rotações, né, de uma forma que seja linear no próprio vetor. E aí agora os vetores RI com RJ. Então RI com RJ é sigma I4, sigma J4. Dá para nós, né, menos I. Aí delta. I4 não pode ser delta de 4J. Mais delta de 4J, sigma de 4. Também não pode ser, vai ficar menos delta de IJ, sigma 44, que é 0. E menos delta 44, que é 1, sigma IJ. Então, menos I, sigma IJ. Mas sigma IJ é IJK, sigma K. Essa K. Menos I. Epsilon IJK. Essa menos I mesmo, né, gente? É menos I porque menos I está na álgebra, né? E depois, só para ter ideia, o delta de I4, sigma de 4J, tudo 0, mais delta de 4J, sigma de 4, que é 0, menos delta de J, sigma 44, que é 0, menos delta 44, sigma J. Tem esse menos I aqui, tem esse menos aqui. É mais, não precisa mais, né? Certo? Confere comigo? Porque eu usei essa relação aqui, nós estamos usando a relação da nossa álgebra lá. Tem esse menos I global. E o único termo que sobrevive é esse último aqui. É esse
delta de 4, 4, signo de J. Né? Os dois últimos tempos. A única chance que nós temos aqui de não ter zero nos deltas é ter o delta de 4, 4. Delta de 4, 4, signo de J. Mas o delta de 4, 4 iria nesse termo aqui. Então tem um menos aqui, tem um menos da álgebra, então fica mais. O signo de J vai dar mais, tá certo? Então tá legal. Então a gente chegou na álgebra de Lie, de SO4, de uma forma ainda não muito aparente, ainda não está muito bonito, porque nós temos que fazer isso aqui, a gente sabe, rotação com rotação da rotação, rotação com vetor da vetor. Agora, essas rotações do plano 4, elas reconstituem as rotações do plano S. Então, tudo está indicando exatamente como no grupo de Lorentz. Tudo está indicando que nós temos, né, uma estrutura de... Todas as constantes de estrutura que estão aparecendo aí são épsilon. E épsilon são as constantes de estrutura do grupo SO3, do grupo SO2. Então, tudo indica que a gente possa diagonalizar essa relação. E como a gente fez no caso do grupo de Lorentz, imaginando que a gente possa passar, né, o que a gente está imaginando é que a gente possa fazer uma transformação de base na álgebra, quer dizer, a gente saiu dessa base S, R, e vamos passar para uma nova base, por exemplo, uma base de S e R, vamos chamar de L, vamos chamar, passar para uma base L e NI. Então vamos fazer uma combinação linear de geradores, ou seja, eu vou querer dizer que a gente pode passar desse LI, vamos dizer que o nosso LI vai ser uma combinação dos S e dos R's. E o nosso M também vai ser uma combinação dos S e dos R. Por que eu estou fazendo isso? Como a gente tem, como a gente está no caso do grupo de Lorentz, a gente sabe que é uma estrutura toda de S2, então a gente vai tentar diagonalizar essa base, tentando ver se a gente consegue determinar os coeficientes alfa, beta, gama e delta, que são coeficientes numéricos, de tal maneira que a álgebra, em termos de L e M, se desacople. A gente vai esperar ver se a gente pode determinar alfa, beta, gama. Como as constantes de estrutura são todas de SO2, o que a gente espera é que a gente possa desacoplar essa álgebra em duas álgebras independentes de SO2. I, epsilon, IJ, M com M também dando S2, M e J, então aqui epsilon, J, K, e os comutadores entre os L's e os M's sendo zero, porque a gente está justamente querendo ir para uma base que a gente quer poder diagonalizar a álgebra segundo a sua. Então essa aqui é a proposta. Então a gente vai ver se a gente, impondo essas relações, a gente consegue determinar esses alfas e esses betas. Se eu imponho isso aqui, eu sei essas relações. Deixa eu apagar. Aqui deu SISJ, SIRJ, tudo deu tudo IRJ. Sabe essas relações? Então vamos ver que a gente possa fazer o seguinte. Então a gente tem LI, está impondo LI, LJ, I, J, vamos ver qual é a primeira relação que a gente tira daqui. A gente vai ter essa relação substituindo L, a gente vai ter, na verdade, né? Vai ter que esse alfa, vai ter que ter alfa 2. Quando eu substituir esse L e esse J, eu vou usar essa relação aqui duas vezes. LI com LJ. Vai produzir um termo alfa 2. E o comutador de SI com SJ, que é I, epsilon, J, K, SK. Aí vamos produzir um alfa beta, comutador de SI com RJ. Mais alfa beta e epsilon, IJK, comutador de SI com RJ, unidade do RK. Mais. Aí vamos pegar o beta desse com o alfa do outro, mais beta alfa e epsilon
fazer S com R, S com S, S com R. Aí depois eu vou fazer R com S. Então deve dar um sinal menos aqui, né? Menos beta alfa, epsilon. Eu botei esse comutador aqui, né? O segundo comutador vai ser esse cara aqui, alfa S mais beta RI, com alfa SJ mais beta RJ. Então a gente fez isso. Alfa 2, S com S. Alfa beta, S com R. Beta alfa, beta, né? RI com SJ, que é menos alfa beta, comutador de SJ com RI, certo? Então esse comutador aqui vai ficar, então vai ficar menos alfa beta e epsilon, J e K. RK. E depois o termo final vai ser beta 2 e epsilon de JK alfa 2, beta de JK, epsilon de JK, R com R dando S. Dando S. Então isso é o que está dando isso aqui para nós. E desse lado aqui a gente está obtendo I, epsilon e JK e o nosso L, que é alfa SK mais beta RK. Então, a gente pega daqui, já que os geradores são todos independentes, né? Tudo que eu tenho de S de um lado, tudo que eu tenho os geradores são independentes, então a gente tem essa estrutura de comum, I, epsilon JK, I, epsilon JK, I, epsilon JK, I, epsilon JK. E aí o coeficiente do S, né, vai ser alfa 2 mais beta 2. Certo? O coeficiente do S é esse termo aqui e mais esse termo aqui. Então, alfa 2 mais beta 2. Isso tudo aqui tem que ser igual ao alfa. É um sistema não linear, né? Depois desse termo aqui, esse J aí, vira em J e troca o sinal aqui. Então a gente vai ter que 2 alfa beta fica sendo igual a beta. Certo? A relaçãozinha que sai daí é essa. Porque os geradores, quer dizer, a gente pode, como essa relação é tensorial, eu posso acabar com esse S multiplicando tudo por um epsilon N e J. Aí eu cancelo todos os epsilon, vai ser uma relação sem epsilon, então esse epsilon é completamente, por isso que eu posso cortar ele, eu posso inverter na verdade. Então eu tiro esse epsilon, tiro esse epsilon, tiro esse epsilon, tiro esse epsilon, tiramos esse epsilon. Então a relação vai ficar assim, quando a gente multiplicar por epsilon NJ, né? Epsilon NJ. Aí agora os geradores são todos elementos independentes, eles formam uma base, então fica alfa 2 mais beta 2 igual a alfa, e 2 alfa beta igual a beta. Perdeu que eu peguei a hora. Então essa relação, se eu quiser então impor tentar essa diagonalização, a gente dá que dessa relação tem isso aqui. Alfa ao quadrado mais beta ao quadrado vai ser igual a alfa, e 2 alfa beta é igual a beta. Vamos ver agora a relação do N com N.